É bem provável que já tenha ouvido algo como nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Mas será que é realmente verdade? E de onde surgiu esta ideia? Deixamos já bem claro que não é verdade. E o avanço da tecnologia e das neurociências tem ajudado a provar isso. No entanto, este mito tem-se mantido, continua a propagar-se, e muita gente ainda acredita que nós só usamos uma pequena parte do nosso cérebro. Por exemplo, em um estudo de 2012 feito na Inglaterra e na Holanda com profissionais que trabalhavam na área da educação, 48% da amostra inglesa e 46% da amostra holandesa acreditava que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, sem contar com aqueles que responderam que não sabiam. E encontrei mais estudos com resultados parecidos. Este mito mantém-se porque esta é uma ideia tentadora. Pensarmos que nós temos muito para desbloquear no nosso cérebro, 90% dele, e que isso iria ajudar a desenvolver e potenciar as nossas capacidades quase de uma forma milagrosa, é algo que praticamente todos nós queremos acreditar. E por isso mesmo é também perigoso. Não é inédita a tentativa de venda de, por exemplo, pílulas para desbloquear o nosso poder psíquico. Esta ideia também já apareceu em anúncios publicitários, livros ou até em filmes. Lucy, por exemplo, um filme de 2014 com a Scarlett Johansson, conta a história de uma mulher que foi injetada com uma droga superpoderosa que a fez desenvolver capacidades inimagináveis. No póster do filme podemos ler: em média, as pessoas usam 10% da capacidade do seu cérebro. Imagina o que ela consegue fazer com 100%. É claro que nós sabemos que o filme é ficção, mas a verdade é que também ajuda a espalhar e perpetuar este mito. Mas de onde surgiu a ideia de que nós só usamos 10% do nosso cérebro? Não se sabe bem como surgiu este mito, mas há algumas pistas. Por exemplo, associa-se esta ideia a um dos pioneiros da psicologia, William James. No prefácio do livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um best-seller que foi vendido pelo mundo todo, foi associada esta ideia de usarmos apenas 10% do nosso cérebro a William James. Mas em defesa deste autor, ele não disse propriamente isso. William James estava mais a defender a ideia de que todos nós temos potencial intelectual para desenvolver. Também associam esta ideia a Einstein, mas ainda ninguém conseguiu encontrar nos arquivos que ele nos deixou algo referente a isto. Assim fica difícil de acreditar que Einstein tenha defendido que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Ou talvez esta ideia também possa ter surgido de interpretações erradas de investigações das áreas das neurociências. Por exemplo, nos primórdios das neurociências, alguns investigadores defendiam que certas áreas do cérebro não deveriam ter atividade. Isto porque em algumas circunstâncias as pessoas tinham lesões cerebrais e continuavam a conseguir funcionar bem. Ainda não era conhecida a neuroplasticidade. Também as células da glia eram inicialmente estimadas como sendo 10 vezes mais do que os neurónios. Será que este mito pode ter surgido dessa ideia? Quando eu decidi pegar neste tema para fazer um vídeo e comecei a pesquisar, eu própria fiquei com uma dúvida. Mas o mito é sobre usarmos apenas 10% da capacidade em termos de infraestrutura? Ou seja, usamos 10% do nosso cérebro e os outros 90% ficam inativos? Não têm atividade, não são usados? Ou será que se estão a referir à nossa capacidade intelectual? Ou seja, que temos muita capacidade intelectual para desenvolver? Pelo que eu pude perceber, há realmente estas duas interpretações e este pode ser mais um aspecto que tem ajudado a perpetuar este mito. Mas vamos tentar rebater a ideia de usarmos 10% do nosso cérebro e os outros 90% ficarem inativos. Hoje em dia existem exames bastante sofisticados que mostram perfeitamente que não existem áreas do cérebro que não são usadas. Esses exames mostram que nós usamos 100% do nosso cérebro, ou seja, não existem áreas que se mostram sempre silenciosas, sem atividade. Até em pequenas tarefas que nós executamos, são usadas várias áreas do cérebro. Também se sabe que não há nenhuma área do cérebro que possa ser lesionada por doença ou acidente que não tenha nenhuma consequência grave para nós. O que pode acontecer em algumas situações é que as funções das áreas lesionadas passam a ser executadas em outras áreas do cérebro. É a chamada neuroplasticidade. E mais, as áreas que não são usadas devido a doenças ou ferimentos têm tendência a encolher ou degenerar. Além disso, se pensarmos bem em termos evolutivos e de seleção natural, não fazia muito sentido termos 90% do nosso cérebro inativo. É que o cérebro é um órgão que nos sai bastante caro em termos energéticos, consome cerca de 20% da nossa energia, o que é muito. E tudo isso para 90% dele ficar parado? E quanto à capacidade intelectual? Se nos estivermos a referir à capacidade intelectual e não à estrutura do cérebro,
Aqui a verdade é que não sabemos bem. É bem provável que a nossa capacidade intelectual tenha limites, que haja coisas que nós nunca vamos conseguir fazer, interpretar ou descobrir. No entanto, nós sabemos que conseguimos desenvolver os nossos processos cognitivos. Agora, qual é a percentagem da capacidade intelectual e quanto é que usamos? Isso não vamos conseguir saber. Portanto, até na capacidade intelectual, este mito estaria errado. É importante retirarmos dois aspectos importantes deste vídeo. O primeiro é que nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. E o segundo é que nós realmente conseguimos desenvolver as nossas capacidades. No entanto, não podemos esquecer que não há nada que possa substituir o trabalho, o esforço e a dedicação quando o nosso objetivo é melhorar as nossas habilidades, sejam elas físicas, sociais ou mentais. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e partilhem para conseguirmos chegar a mais pessoas. Vemo-nos no próximo vídeo.